Bom dia, boa tarde a todos. Tivemos um pequeno problema aí de início, estamos atrasando quase meia hora depois do momento planejado. Estou só aguardando aqui, a doutora Mariana entrou, vou só chamá-la aqui para a gente participar. Aí, conversa aí sobre um problema importante, que é atrasar a maternidade. Olá, Dani, desculpa. Tive um pequeno problema aí nessa nossa reunião, mas felizmente já estamos com um monte de pessoas assistindo aí a nossa reunião sobre um problema extremamente importante, que é sobre o atraso da maternidade, o impacto do atraso da maternidade. Queria apresentar a minha amiga, a doutora Mariane Nunes. Ela tem faculdade, residência, mestrado e doutorado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, foi minha colega lá de trabalho por bastante tempo e agora parceira da Semear em Bauru, está fazendo já bastante casos, é um grande prazer poder estar trabalhando com ela. A doutora Mariane também é professora da USP de Bauru, então está fazendo essa interligação. Trabalhava aqui na USP Ribeirão, agora foi para Bauru. A doutora Mariane também trabalha, além de trabalhar com o lado da medicina reprodutiva, de fazer reprodução, também trabalha muito com a contracepção, com o outro lado, que faz parte do planejamento familiar tanto quanto, que é postergar a gravidez para o momento em que a mulher considera como sendo oportuno, mas também aí tendo a visão que poucas pessoas têm, infelizmente ainda hoje, de falar de planejamento familiar, do outro lado, que é o impacto que existe, negativo na maioria das vezes, do ponto de vista biológico. Então, do ponto de vista social, a gente tem algumas vantagens, mas do ponto de vista biológico, a gente tem algumas desvantagens sobre atrasar a maternidade. Está sendo até uma série que a gente está publicando de informações sobre infertilidade, uma série inicial que a gente está fazendo da Semear, para levar a conscientização desse ponto. Nani, muito obrigado. Eu me chamo de Nani. Estou muito feliz de estar aqui com você. Estou feliz de estar aqui para a gente discutir nosso cabo de guerra, né? Que divide aquelas mulheres que querem engravidar e não conseguem, daquelas que não querem engravidar e precisam se prevenir. Então, a gente costuma brincar que existe um muro divisório, mas que muitas vezes ele se interliga, né, Well? A gente precisa pensar nas duas coisas como um todo, né? Pensar no planejamento, no sentido literal da coisa, de planejar como, quando e se vai querer ser mãe um dia, para a gente não deixar também as coisas atrapalharem o meio do caminho, né? Fantástico. Né? Então, a gente tem alguns pontos aqui, que eu vi algumas perguntas. As perguntas estão muito mais, não estão muito relacionadas à questão em si, tá? Dos problemas de se atrasar a maternidade, mas a gente queria discutir isso um pouco aqui hoje com vocês, porque é muito importante para passar para as pessoas que estão aí nos seus 25, 30 anos, querendo ter filho um dia, ou não querendo ter filhos, mas depois isso muda. O doutor Vinícius está pedindo até a bênção aí. Benção, Vini, benção. E obrigado, Vinícius, por estar participando aqui da nossa reunião. Mas a gente gostaria de falar sobre isso, porque é uma coisa muito pouco conhecida, muito pouco comentada, que as pessoas não trazem. São alguns problemas que a gente tem de postergar. Antes de falar dos problemas, eu gostaria de pedir para a doutora Mariane falar dos principais formas da segurança, da facilidade e de benefícios adicionais que se existem em postergar a maternidade. Ok. Então, essa é uma coisa muito legal. Então, tem uma certa fase da vida em que a gente acha que a maternidade é uma coisa muito longe da nossa realidade, principalmente no momento atual. Se a gente pensar ali nas nossas avós, nas mães, em alguns casos, elas estavam ali com seus 20 e poucos anos já constituindo família, engravidando. Então, era muito normal a mulher ter seus filhos no momento em que os ovários estão ali prontinhos para isso, que é em torno dos 20 até os 30 anos, certo? Mas essa realidade hoje, gente, é muito diferente. Aos 20 anos, a mulher está pouco pensando se ela vai ter um filho naquele momento. Ela tem um planejamento futuro, ela tem todas as outras coisas na frente, na grande maioria das vezes, né? Que não está ali focado para o momento de ter filho. Só que o ovário não enxergou isso. E aí entra a questão da anticoncepção. A gente tem
métodos hoje, uma gama de métodos contraceptivos, né? Hoje a gente tem uma quantidade e qualidade diferente de métodos contraceptivos disponíveis no mercado. Então, não existe um bom para todo mundo, existe aquele que é para cada um, então a individualização, né, de concepção. E a gente tem métodos muito eficazes e de longação hoje disponíveis. Então, a gente tem os excelentes métodos, por exemplo, que são o implante hormonal, os DIUs de cobre, de hormonal, eles são excelentes, tão excelentes que eles não deixam a mulher engravidar naquele momento em que talvez fosse o melhor para elas. Não é ruim, gente. Engravidar, a gestação não planejada, ela tem um impacto não só social, não só na vida da mulher. Ela tem um impacto muito importante na economia, na perpetuação do ciclo da pobreza. Então, aquela mulher que vem de uma condição social mais ruim, ela vai ter pouca oportunidade de se especializar e entrar no mercado de trabalho com um potencial de evoluir naquilo. Mas isso não é só em classes sociais menos favorecidas. Isso em toda a classe social, em todo status econômico, em todo tipo de mulher, em toda etnia, em todos os países do mundo. A gente sabe que no mundo 40% das gestações são não planejadas. No Brasil, 55% é não planejado. Metade das mulheres engravidam sem querer. E grande parte dessas mulheres podia ter adiado um pouquinho o momento da maternidade. Ok? Só que, ao mesmo tempo que adiar a maternidade pode facilitar a vida dessa mulher, a gente tem um efeito colateral, né, dos anticoncepcionais terem evoluído, né, ter ficado muito bons. Eles vão postergar a maternidade. Então, isso é um grande efeito colateral dos anticoncepcionais. Então, muitas vezes, ninguém te falou, você vai usar um método aí que tem uma duração de 5 ou 6 anos. Quando você remover esse método, seu potencial reprodutivo vai ter diminuído. Então, essas mulheres muitas vezes não escutaram isso. Quando foram lá com seus 25 anos inserir um método que vai durar até seus 30 e poucos anos, e quando ela tirar, ela precisa saber que o potencial de gerar um filho dela é menor do que ela tinha quando ela inseriu aquele método, né? E um mito que eu ouvi muito legal essa semana é assim, não, mas eu usei anticoncepcional que bloqueava a ovulação dos 20 aos 35, então eu guardei meus óvulos. Não guardou seus óvulos. Seus óvulos foram se perdendo ao longo do tempo da mesma forma, né? Então, isso não previne a queda da reserva ovariana. Acho que isso é até uma pergunta que alguém tinha colocado aí na caixinha pra gente, né? Se tem alguma forma da gente ir prevenindo essa queda da reserva ovariana, se tem alguma coisa para voltar atrás, né? Usar anticoncepcional não é uma forma da gente prevenir essa perda da reserva funcional do ovário, né? Bacana. Bom demais, Ana. Exatamente, eu acho que essa é uma das principais dúvidas das pacientes, que engloba os dois lados. Então, envolve a dúvida de que você previne o passar do tempo ao usar pílula ou outro método contraceptivo. Não, isso é uma lenda, é totalmente errado. A perda na quantidade de folículos e na qualidade vem, tanto faz usando contracepção ou não. Uma outra lenda é que estimular a ovulação gasta mais. Também não gasta mais. O número de folículos que você vai perder naquele mês, eu até vou tentar colocar essa resposta no Pergunta Doutor de novo, é uma informação importante, vai ter no Semearize, que se gasta da mesma forma se você estimula. Óvulos, né, e se você usar pílula. Gastar em forma de óvulos, né? Você vai perder o mesmo tanto de folículos aquele mês, usando pílula ou estimulando a ovulação. A perda vai ser a mesma. Só existem poucas coisas que modificam isso. A única que a gente conhece de fato é a quimioterapia. A quimioterapia, ela acelera a perda dos óvulos, tá? Então, mulheres que fazem quimioterapia podem entrar na menopausa mais precocemente. Então, essa é uma. Outra coisa que gasta a reserva ovariana, cirurgia abdominal, principalmente com manipulação do ovário. Qualquer cirurgia abdominal pode prejudicar a reserva ovariana, mas aquela que manipula o ovário, frequentemente cirurgia para endometriose, que acaba manipulando mais o ovário, ou às vezes uma gravidez ectópica que acaba danificando o ovário, uma apendicite, um cisto, né? Uma história de folículos, cistos. Então, assim, qualquer cirurgia no ovário acaba causando dano naquele ovário, e aí você vai ter uma redução acelerada. Mas estimular a ovulação,
para coito programado, para ciclo natural, para fertilização in vitro e tomar pílula, não tem impacto aí sobre a evolução, nem benéfico, nem maléfico, tá? Então vai continuar progredindo da mesma forma. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E uma das coisas legais dessa questão da anticoncepção ter esse evento adverso aí de postergar a maternidade é que muita gente não fala que mesmo utilizando, por exemplo, enquanto eu utilizo um DIU, seja ele hormonal ou não, eu não preciso retirar meu DIU para fazer um congelamento de óvulos. Eu consigo congelar meus óvulos em uso do DIU. Então, isso não precisa ser um impeditivo. Ah, não, eu acabei de inserir um DIU de cobre, eu vou ter que tirar meu DIU para congelar meus óvulos para colocar de novo. Não. Dá para a gente fazer todo esse procedimento de coletar óvulos para garantir, de certa forma, garantir a gente não garante, né? Mas de ter um aumento das chances de ter uma boa reserva de óvulos no futuro, se a gente mantiver o método lá, mantiver o dispositivo intrauterino. Não precisa correr risco de engravidar para fazer um planejamento familiar. Seria mais ou menos, eu acho que isso dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você pode se manter o uso da contracepção e congelar óvulos para caso você precise. No futuro você tem esse seguro aí. Mas então a gente tem. Então, postergar a maternidade hoje em dia é muito importante, até pelo ponto de vista social. A educação está cada vez mais longa e para se inserir no mercado de trabalho você tem que estar cada vez mais especializado. E se a mulher voltar a engravidar com 14, 15 anos, ela acaba saindo da escola num período muito precoce e às vezes acaba tendo dificuldade de ter a mesma renda. Então a contracepção permitiu que a mulher tivesse uma predominância até cada vez maior no mercado de trabalho, cada vez tendo uma posição melhor. Então, isso é muito importante do ponto de vista social, deu liberdade, poder planejar a data. Então, não tem como tirar o mérito da contracepção, uma das coisas que mais mudou, uma das coisas da medicina mais importantes na sociedade é a contracepção, que fez uma revolução com o mundo que a gente vive. Quando eu estava na faculdade, os livros mais antigos colocavam que a primigesto idosa, ou seja, a primeira gravidez idosa, era a mulher que tinha o primeiro filho com 25 anos. Então, veja, hoje em dia está todo mundo querendo ter o primeiro filho com 35, 40, 45 anos. Então, mudou muito o cenário. Só que isso, sim, é importante, por um lado social, mas, como tudo na vida, não é só benefício. Não tem só o lado bom de postergar. Então, a mulher permite que ela entre no mercado de trabalho, tenha a mesma renda do homem, muitas vezes até mais, porém tem um custo disso de planejamento. Alguns deles, o congelamento de óvulos pode ajudar a minimizar desses problemas, mas tem problemas que não. Então eu queria colocar aqui, só para a gente comentar, para não deixar nos esquecer, que são, eu considero 6 problemas de se postergar a maternidade. Então, bastante, tá? Primeiro, é não conseguir engravidar naturalmente. Uhum. Tá? Então, a gente tem esse, que é um ponto, vamos tentar pedir para a Nani colocar alguns pontos por aqui, mas o que a gente tem para fazer a conta simples, uma mulher de 20 anos que começa a tentar, 3% não consegue, 1 em 30. Isso vai dobrando a cada 5 anos. É uma regrinha fácil para a gente saber quanto que é. Então, 6% com 25, 12% com 30, 25% com 35 anos, ou seja, com 35 anos, 1 em 4 não consegue. Com 40 anos, 50%, ou seja, 1 em cada 2 não vai conseguir engravidar naturalmente. Então, se você vai postergando, coloca um DIU com 20, dura 7 anos, coloca de novo com 27, vai para 34, coloca mais um com 40... e quiser engravidar, tem 50% de chance de não conseguir, 50% de risco de não conseguir, tá? Então é irrelevante, bem relevante. Com 45, então, mais que 80. Aí é mais que 80, 90% das mulheres vão conseguir. A gente pode, se eu multiplicasse 50%, já ia 100, mas não existe 100. Então a gente fala mais de 80, 90% das mulheres que deixarem para tentar com 45 anos não vão conseguir. E aqui, Well, só fazendo um adendo, a gente não diz que assim, a ideia não é falar, não, engravida cedo e esquece o resto da vida. Não é isso, é mais uma questão de orientação, uma questão formativa mesmo. Porque muitas mulheres chegam pra gente depois e falam assim, mas ninguém me avisou que era difícil engravidar depois dos 35. Ninguém me falou disso antes.
Então, a ideia não é falar assim, vamos engravidar aos 20. Se esse Todo não for mundo o seu todo mundo fala pra contexto, engravidar. né? O El Todo adora mundo falar, corre não, vai lá agora e pra engravida. engravidar. Todo mundo tinha que engravidar. Mas eu acho que, assim, costumo sempre brincar, que eu gosto muito daquela frase que você mesmo mencionou da Maria Stopes, de 1921, né? Que a mulher tem que escolher quando e se ela vai exercer a maternidade. Se ela quer e quando ela quer exercer a maternidade, né? Então, é uma escolha de cada uma, concordo. Mas a gente tem que se munir de informações. O empoderamento em questões de informação, eu acho que é o mais importante. Saber que isso pode acontecer. E depois estou ciente, quero continuar, ok. Mas a gente tem que saber disso, tem que falar sobre isso, né? E isso não está sendo falado. Então, e por que engravida menos? Por exemplo, com o passar dos anos, vai ficando cada vez mais frequente, mais comum a presença de endometriose, que prejudica a função da trompa, vai tendo uma proporção maior de óvulos que resultam em embriões com defeitos que acabam não gerando embrião, e o embrião que vai resultar num bebê, então acaba dificultando a gravidez. Outros problemas infecciosos da trompa que podem prejudicar a função dela. Então, a trompa é um órgão muito sensível. E o passar dos anos vai tornando ela um alvo de danos, e se a trompa for danificada, acaba reduzindo muito a chance de engravidar. Isso passando dos 20 para os 25, dos 25 para os 30. Quando começa a passar, além disso, começa a entrar também menopausas. Algumas mulheres vão entrando na menopausa com 30, ou uma proporção maior com 35, outras com 40, e já começa a ficar até normal. Com 40 anos já é uma idade normal para entrar na menopausa. Então, eu tenho um problema das trompas que vão sendo afetadas por doenças ou por eventos. Teve uma apendicite que infeccionou tudo, danificou as trompas. Então, tem várias situações que podem prejudicar. E depois de um tempo também pensar no ovário. Mas esses dois órgãos vão sendo afetados aí com o passar do tempo, tá? Então, vai ficando mais difícil engravidar naturalmente. O segundo ponto que tem mais a ver com o ovário e nada a ver com a trompa, ou muito menos a ver com a trompa, é aumentar o risco de perdas gestacionais ao engravidar. Tá? Então, eu queria que a Nani falasse um pouquinho aí sobre isso para todo mundo, por que acaba perdendo mais, o que a gente tem aí de problemas. A gente tem, gente, então pensa assim, risco de aborto numa mulher ali com menos de 25 anos, chega até ali os 10%. Quando a gente pensa numa mulher de 35 anos, o risco de aborto já está em torno de 25%. Uma mulher de 40 anos, 30%. Acima de 40 anos, pode chegar até 50% de chances de riscos, né, de aborto. Então, o aborto pode acontecer por inúmeros motivos. Por alterações na formação do embrião. Então, a união daquele óvulo com aquele espermatozoide teve alguma dificuldade por uma qualidade dos gametas em si. Pode ter alguma dificuldade anatômica, como o El falou. Com o passar do tempo, nosso corpo é tipo carro, né? Quando tira zero, tá ok. Vai passando o tempo, vai aparecendo uns defeitinhos aqui, uns defeitinhos ali. E esses pequenos defeitinhos podem ter repercussão. Então, essas pequenas coisas, essas pequenas alterações que acontecem podem aumentar os riscos de aborto, os riscos de não conseguir engravidar, ou mesmo se engravidar. Então, essa gestação não gerar um neném em casa. O que a gente quer não é só o positivo, a gente quer o neném em casa. E o neném bem em casa, né? O neném sadio. Então, a chance de se engravidar, ter uma gestação tranquila e um bebê sadio em casa, ela cai muito com o passar do tempo. E isso é muito diretamente relacionado à qualidade dos gametas. Tem outra interferência também. Claro que a idade vai ter interferências anatômicas, aumenta riscos de ter pressão alta na gestação, aumenta riscos de ter diabetes na gestação. Ok, mas a qualidade dos gametas seria uma das principais influências que a gente tem ali no momento de se planejar uma gestação. Por isso que a gente fala em planejamento. Planejar, pensar antes. Gravidez a gente tem que pensar antes, não dá para ser no oba-oba, como a grande maioria é. Como eu falei para vocês, 55% das gestações são não planejadas. E não planejadas, isso pode implicar em engravidar na hora errada, na época errada, com a idade errada, sem planejar ali uma assistência médica correta, que isso influencie, por exemplo, em adquirir um plano de saúde, se for o caso, ou procurar um acesso a uma unidade básica. Não fazer o pré-natal também aumenta a chance de perder o bebê, gente. Aumenta a chance de aborto, aumenta a chance de complicações na gestação e morte materna. A gente pode morrer na gestação por causa disso. Então, tudo isso precisa ser conversado, né?
vou tentar não adiantar, mas já estava adiantando todos os nossos problemas. Eu vou começar a voltar nesse tema um pouco. Então, um pouco para a gente entender, vem de dados de fertilização in vitro. Então, apesar de eu estar falando de aborto, uma das informações que ajuda a gente a entender por que perde mais tem a ver mais com a qualidade do óvulo, e por isso a idade da mulher. A idade da mulher, eu tenho um problema do entendimento que todos os óvulos estão piores e que a gente tem que melhorar a média. Não existe isso. É que eu vou tendo uma proporção maior de óvulos com defeitos e isso é incorrigível. Tá? Não tem vitamina que melhora, não tem nada. Tá? O óvulo vem com problema de cromossomo sobrando ou faltando. Isso é um problema que não há correção. E o que a gente tem, então, de dado bem robusto? Que quando eu pego embriões formados de mulheres de menos de 30 anos, 20% deles, ou seja, 2 em cada 10 tem defeitos. Ou seja, 8 em cada 10 são normais. Tá? De embriões formados que são analisados, quando você põe ele para análise genética, você nota que 80% dos embriões de mulheres com menos de 30 anos são normais. Isso vai caindo com o passar do tempo. E a partir dos 43, 44 anos, só 1 em cada 10 é normal. Ou seja, 90% de anormais, tá? Quando chega nos 43, 44 anos. Obviamente tem uma transição, não sai de 20% de anormal para 90% de anormal de um dia para o outro, mas é para exemplificar quanto a idade da mulher traz de impacto no número correto de cromossomos. O número correto de cromossomos do embrião é fundamental para ele existir. Tá? Então, lembrar, esse é um dado, esse é um ponto que postergar a maternidade vai, de forma invariável, causar uma dificuldade para engravidar, porque os embriões com defeito não engravidam, e um risco maior de aborto. E já cai no outro ponto, que é o outro problema, que é aumentar o risco de ter um filho com síndrome de Down, tá? Que tem a ver com o número incorreto de cromossomos. É ter um cromossomo 21 sobrando. Tá? Então, essa é a trissomia do 21. Existem outras trissomias menos comuns, tá? E outros problemas de cromossomo que vivem. A grande maioria de embriões que tem cromossomo sobrando ou faltando, não nasce. A gente não conhece, é incompatível com a vida, vai perder com 6 semanas. Então, a gente acaba não vendo. A gente deixa do 21, que é a menos grave. Tá? A trissomia do 21 é a menos grave, acaba se nascendo. E o que a gente pode fazer, então, para minimizar isso, tá? Esses riscos? A gente pode, só que eu tenho que não engravidar naturalmente, eu teria que deixar de engravidar naturalmente, fazer fertilização in vitro, analisar esse embrião, ou se houve um planejamento adequado e a pessoa congelou os óvulos quando ela tinha 25 anos, ou menos de 30, aí ela não vai correr esses riscos, porque eu estou lidando com um óvulo que foi congelado no momento mais propício para ela. Tá? Então, o primeiro de não engravidar naturalmente tem muito a ver com a trompa. Tá? E não tem muito como evitar também. A trompa é um órgão muito delicado. Hoje em dia, a medicina não tem muitas ferramentas para corrigir a função da trompa. Tá? Então, a gente é limitado. Como é que corrige a trompa que não funciona? Fertilização in vitro. Hoje em dia, isso cai mais ou menos... Isso mito também, né, Well? Em cima de, tem uma obstrução, eu vou fazer um procedimento para desobstruir a trompa. A questão não é só obstrução. A trompa tem todo um movimento para levar o óvulo até o encontro com o espermatozoide. E esse movimento a gente não consegue refazer, né? Não dá para reestruturar a trompa única e exclusivamente do ponto de vista de obstrução ou desobstrução. Ela tem toda uma alteração, ela tem todo um mecanismo de funcionamento que esse a gente não consegue reestruturar, né? Então, existem até técnicas cirúrgicas para reverter a laqueadura, elas têm a sua efetividade, mas precisa ser uma pessoa altamente capacitada, com equipamentos de qualidade, que saiba realizar o procedimento de microcirurgia, e os resultados não são muito animadores. Funciona? Funciona. Tá? Mas mais para laqueadura. Tá? Para laqueaduras que não removeu a trompa inteira. Para outros problemas, ainda está muito, 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 muito limitado. E o problema dos óvulos terem uma proporção maior deles com alterações que vão resultar em embriões com defeitos, isso a gente ainda está muito limitado. Tem a possibilidade de fazer
fertilização in vitro e biopsiar o embrião. Só que isso tem vários pontos negativos, a gente já falou sobre isso também. Reduz a chance de ter um filho, aumenta o custo. E existe a possibilidade de, se quando é jovem e não se quer ter um filho ainda, e a ideia de congelar óvulo é quando a pessoa não quer ter um filho, quando ela tem 25 anos, quando ela está pensando, eu vou ter filho com... Eu não quero ter filho nunca. Mas ela chega com 40 anos, agora eu quero ter filho. Chega com 40 anos, agora eu quero. Esse nunca é muito relativo, né? E as pessoas fazem seguro de carro. E ninguém quer bater o carro. Assim, eu vou bater o carro nunca. Mas pode acontecer. Tá? E a ideia do planejamento familiar, de congelar óvulos numa idade mais jovem, ou congelar embriões quando se está jovem, é que isso pode evitar esses dois problemas sérios, que é a questão da perda gestacional e a questão de ter um filho com síndrome de Down. Eu vou colocar, vou inverter um pouquinho a ordem aqui, mas esses dois pontos estão bastante associados. Que é tudo bem, muita gente fala assim, não, eu não preciso congelar óvulo com 20, porque faz filho com 40 e engravida de gêmeos. Todo mundo vai lá e facinho. Engravida super fácil quando quer tentar por fertilização in vitro. Só que a idade é o fator que mais afeta. A idade é a reserva ovariana, tá? Mas que a reserva ovariana é de cada um e a gente não consegue mudar. São os fatores que mais interferem com a chance de sucesso da fertilização in vitro. Então, perguntando para quem trabalha, é fácil uma mulher de 43 anos engravidar fazendo fertilização in vitro? Com óvulos próprios? Com boa reserva. Não, com óvulos próprios. Com boa reserva? Não é fácil. É muito difícil, mesmo com 43 anos. E a partir dos 43 anos, mesmo com boa reserva, a chance de engravidar com os óvulos próprios é baixa. Tá? E essa é uma coisa muito comum, né, Well, do pessoal perguntar, falar assim, vou ficar fazendo exame para análise da minha reserva ovariana todo ano. Quando começar a ficar ruim, eu começo a pensar em congelar ou em engravidar. Não adianta. Mesmo que você tenha uma reserva muito boa, então imagine assim, o mesmo número de óvulos captados de uma mulher com 20 anos e uma mulher de 40 anos... Vou dar um exemplo então aqui, Dani. 20 óvulos de uma mulher de menos de 30 anos dá quase 95% de chance de ter um filho. 20 óvulos maduros. 20 óvulos maduros de uma mulher de 43 anos dá 13% de chance de ter um filho. Tá? E uma mulher de 43 anos ter 20 óvulos maduros... É difícil. E com 44 cai para 8, 7%. Tá? Os mesmos, a gente está... 20 óvulos. Não, me desculpe aqui. 20 óvulos, eu fiz uma conta errada, que eu errei a conta, me desculpe. Então, 20 óvulos aos menos de 30 anos, 95%. 20 óvulos aos 43 anos, 25%. 20 óvulos aos 44 anos é 15%. Tá? Então, a gente chega em menos de 1% por óvulo com 44 anos. E aproximadamente 1% por óvulo com 43 anos. Tá? É muito pouco. E é muito difícil chegar nessa idade. Então, tem um impacto, não é só no número, tá? É na proporção dos óvulos que tem aquelas alterações no seu núcleo que impedem a viabilidade da gestação. Então, é bastante importante a gente levar isso em consideração. Medir a qualidade desses óvulos, né? Travou aí? Tem uma cortada, Nani. Mas assim, a qualidade, se a gente for pensar, qual que é o momento bom para se guardar os óvulos? Antes dos 30. Tá? Isso é a idade boa para guardar, antes dos 35, pelo menos. Eu tenho 40. Eu não quero ter filho agora, quero ter filho mais tarde. Até pergunta, aos 40 anos, pode congelar óvulo? Pode. É o melhor momento para se congelar óvulos? Infelizmente, não. É que tem máquina do tempo, se tivesse eu usava em mim, que tem um monte de articulação doendo, estou tendo até que levantar um braço para o outro, estou voltando a ter 20 anos. Para não ter essas dores. Então, não tem máquina do tempo. Até a gente conseguir uma máquina do tempo, a questão é essa que a gente está discutindo. Não dá para a gente medir qualidade. Quantidade ainda tem jeito de medir, né? Tem exames para avaliar a quantidade de reserva ovariana, mas não tem exame para avaliar a qualidade. Então, como não tem qualidade, até que a gente invente a máquina do tempo, a ideia é a gente ter essa conscientização de que isso acontece.
Então, optei por não engravidar nesse momento, considere a possibilidade de fazer o seu seguro de vida ovariano ali para fazer esse congelamento para um momento futuro, né? Porque pode ser que você não precise, Deus queira que você não precise utilizar, mas pode ser que sim. E se você chegar lá na frente e falar, ninguém me avisou, não tem como voltar. A gente ainda não tem a máquina do tempo e não tem procedimentos para reverter reserva ovariana, para aumentar a qualidade, né? E passando mais uns dados disso daí, de um centro chinês muito grande que faz 20 mil ciclos por ano, o que a gente tem, quando a mulher de menos de 30 anos vai fazer filho, 2 de cada 3, 65% conseguem um bebê. Tá? Sem precisar captar de novo. Não é na primeira transferência de embriões, tá? É com todos os embriões formados. Então, mulher de menos de 30 anos, 2 em cada 3 conseguem. Dos 31 aos 34, 50%, 1 em cada 2. É menos, mas tá bom. Tá? Dos 35 aos 37 anos, cai de 50% para 40%. Dos 38 aos 40 anos, cai para 20% só das mulheres. Então, entre 38 e 40 anos, a gente tem uma queda bem acentuada. Cai para menos de aproximadamente 1/3 do que era a chance com menos de 30 anos. Tá? Então, e vale reforçar, gente, que uma mulher de 40 anos hoje é uma mulher extremamente jovem, ativa, com a vida inteira pela frente. Nossa qualidade, expectativa de vida melhorou muito. Então, quando a gente pensa numa mulher de 40 anos, eu sempre coloco nas aulas dos meus alunos uma notícia de jornal que estava assim, velhinha de 47 anos foi atropelada por um ônibus. É uma notícia de jornal bem antiga. E eu sempre coloco e falo, gente, não existe os dois termos na mesma frase ali, velhinha e 47 anos. Não é uma velhinha, é uma mulher na flor da idade. Só que o ovário não acompanhou essa evolução. Então, aquela mulher que era considerada uma velhinha com 47 anos no século passado, tinha o mesmo ovário funcionando da mesma forma do que nós, aos 40 anos agora, que estamos lindas e plenas, certo? Então, não tem jeito. Não tem jeito. E quando passa de 41 anos, a chance cai para 4%. Né? Então, veja o impacto que tem aí da idade, ele é enorme, tá? Então, sobre a chance de sucesso do tratamento. Então, isso é uma coisa grande e que já repercute na outra consequência, no outro problema, que é o de só conseguir ter filhos utilizando óvulos de doadoras. Tá? E aí, você está lidando com 4% de chance de ter filho. Exatamente isso, de cada 25, uma consegue 24 não, tá? É muito pouco. E passou da idade ainda, chegou nos 44, 45, é 1 em cada 100. De cada 100 que entra, 99 vão ter um negativo. Qual que acaba sendo a única saída viável? Utilizar óvulos colhidos de mulheres jovens. Essas mulheres podem ser outras, no caso de óvulos doados, ou pode ser da própria mulher congelado quando ela era mais jovem. Que a gente espera que um dia isso comece a acontecer com uma frequência maior. Atualmente, ninguém está vindo congelar com 25, 30 anos. Ninguém vem. Tá? Isso é a culpa, talvez, de não saber, talvez de achar que é um procedimento muito caro, mas é um seguro. Eu falo todo mundo, para pensar como seguro de carro, para não usar. Mas se um dia você precisa dele e não tem, faz muita, muita, muita falta. Tá? E se a mulher está planejando deixar para ter filho só depois dos 35, a gente viu, a chance de precisar de fertilização in vitro é 25%. Então não é um risco tão baixo de utilizar, é um risco, na verdade, muito alto. E se a mulher deixar para ter filho depois dos 40 anos, ela quiser ter filho após os 40, ela tiver o óvulo que ela congelou com 27, ela talvez nem tente naturalmente. Talvez ela opte por utilizar o óvulo que está congelado para minimizar o risco de aborto, o risco de ter um filho com síndrome de Down. Tá? Então, tem até esse ponto. Talvez a pessoa que congelar, agora eu quero ter. Não é só os 50% que não consegue, não. Vai ser quase que os 100% que vão acabar preferindo utilizar o óvulo que congelou com 27 do que tentar naturalmente com 41, 42 anos. Tá? Aí fica uma balança. Mas ela pelo menos tem a tranquilidade de tentar 1, 2 anos, porque ela sabe que se não conseguir, ela já tem mais ou menos a reserva guardada e fica menos correria.
E uma das Então a coisas gente que você tem... falou, é o que é importante, que a mulher, às vezes, aos 20 anos, não está ali até com a questão econômica bem estabelecida. Muitas vezes é independente de pai e mãe ainda. Ela não está pensando naquilo como um investimento para o futuro. E uma das coisas que eu costumo brincar muito com as minhas pacientes é falar assim, olha, faz o seguinte, dos 15 ao 20, todo o dinheiro que sua avó te der de presente de aniversário, que mania de vó de dar, você guarda numa caixinha. Porque com aquele tantinho que ela te der de presente de aniversário dos 15 aos 20, você congela seus óvulos com 25. Não é caro, não é assim uma coisa tão fora da realidade, né? Não. É um planejamento, tá? Que depois faz falta. Eu sei que deve ter muita gente nos assistindo, que na casa dos 40 fazendo tratamento de reprodução, eventualmente um ou outro que fez tratamento com óvulo doado. E essa situação, essas pessoas sabem. Talvez um dos pontos que ofusque essa busca, que deixa ela parecer menos importante, é que a gente tem, sim, muitas pacientes dos 40, em qualquer idade. Tem paciente que entrou na menopausa com 18, tá? Usando o óvulo doado. Tem paciente que perdeu os 2 ovários, então o uso de óvulo doado é muito comum. Mas é pouco comum comentar sobre isso. Então as pessoas, em geral, falam que engravidaram com óvulos próprios. Tá? E aí passa a impressão do lado de fora, que faz filho com 43 anos, com óvulos próprios, é super fácil, engravida, e não é. Tá? Então é difícil. Tem quem consegue? Tem quem consegue. Mas não é fácil. É sofrido, geralmente são muitas vezes, então é difícil. Isso, às vezes, passa uma impressão errada para as pessoas que estão do lado de fora. E agora eu vou chegar no ponto mais grave, que não adianta congelar óvulo, que não adianta fazer nada. Só vai servir quando a gente fizer bebê no aquário. Tá? Ou quando a medicina melhorar mais. Hoje em dia não é boa o suficiente para isso. Que é o risco que se tem de morrer durante a gestação, parto e puerpério. E a idade da mulher e a condição socioeconômica do país e do casal são os fatores mais importantes. Na verdade, acesso à medicina, tá? São os fatores mais importantes. A doutora Mariane colocou, se não faz pré-natal, o risco de mortalidade é maior. Nos países mais pobres, o risco de mortalidade é maior da mulher, chega a ser enorme. Ouvi no Botsuana, juntou com o Zika vírus, morria uma proporção enorme. A doutora Marina Barbosa aí dando um oi pra gente. Então, isso é um ponto que ainda hoje a gente não consegue. Tem ferramenta? Tem. Que seria um útero de substituição. Você pedir para uma pessoa mais jovem engravidar por você. Mas isso é muito raro acontecer, tá? Muito raro. Então, o que a gente tem de dados? Na Europa, mortalidade. Abaixo dos 30 anos, quando a mulher é engravida, 1 em 5 mil morre. Morre com qualquer idade, tá? Então, mas morre 1 em cada 5 mil pessoas. E esse risco vai subindo com a idade, aumentando 10 vezes após os 45 anos, quando 1 em cada 500 mulheres que engravidam acabam morrendo. Então, a gente tem um aumento de 10 vezes saindo dos 30 anos para os 45 anos. Ainda o risco é baixo, só 1 em cada 500, 499 vão ter o filho. Não estamos falando no engravide que morre, não. Mas estamos falando que é um problema de se atrasar a maternidade. E quando a gente olha os dados da óvulo de doadora, né? Não resolve. Esse só resolve com útero de substituição, com uma pessoa mais jovem indo engravidar por você. Tá? Não é pegar uma pessoa... E às vezes a gente nota, na verdade eu noto mais o contrário, que é mães engravidando para filhas que perderam o útero, né? Ela está correndo um risco grande, ali, 60 anos, às vezes, engravidando para a própria filha, tá? Um ato lindo, mas ela tá se arriscando muito para ter um neto. E o que a gente tem é dado da América, que ainda assusta ainda mais, porque a qualidade, a saúde, a assistência à saúde não é tão homogênea quanto na Europa. Então, o que se tem aqui nas Américas é que se morre 1 em cada 2 mil, mais ou menos 2.500, abaixo dos 30 anos, indo para 1 a cada 90, mais de 1%. De cada 90, uma mulher acaba morrendo durante o período de gravidez e os primeiros dias pós-parto, que é um dos momentos mais dramáticos ali, de maior risco de mortalidade, é os primeiros dias após o parto, tá? Que é onde a mulher está sofrendo um monte de alterações para conter aquele sangramento. Então, a gente tem esses 6 problemas
Deu uma cortada? A gente tem esses 6 problemas. Tá. A gente tem esses 6 problemas relacionados com postergar a maternidade. A gente viu que existe saída para alguns deles. Congelamento de óvulos ajuda em vários. A biópsia embrionária pode ser uma ferramenta para alguns deles, mas tem mais pontos negativos, não é só benefício, aumenta custo, reduz chance de sucesso, então isso é uma coisa que tem que ser ponderada com muito cuidado, caso a caso. E tem um que é intransponível hoje ainda, que é o risco da gestação em si, que a única ferramenta para minimizar é ter uma boa assistência médica, engravidar com peso adequado, fazendo exercícios, tá? Então, as pessoas às vezes pensam no exercício, na dieta para engravidar mais. Não, não é um problema, mas é sim um problema estar no peso adequado e estar com boa saúde, fazendo exercício para minimizar os riscos da gestação. Então, a pessoa mais saudável corre menos esse risco do que a que é menos saudável, e uma pessoa que tem uma boa assistência pré-natal, uma boa assistência, e aí envolve o planejamento. Postergar também, às vezes, a Nani coloca que postergar pode reduzir a mortalidade, porque a pessoa passa a ter mais acesso à saúde. Então, é uma faca de 2 gumes, tem que se ponderar com calma, mas lembrar que o que se pode fazer para minimizar atualmente é ter uma vida saudável, ter uma alimentação saudável, tentar estar no melhor peso e praticar atividade física. Nani, o que mais você queria colocar? Puxando a sardinha pro lado da contracepção, vamos puxar. Não é, a questão toda não é simplesmente falar, então eu não vou utilizar um método anticoncepcional. Não é isso. A questão é planejamento. Como tudo na vida é melhor feito quando planejado, a gravidez é muito importante que a gente consiga planejar. Então, se você está planejando não engravidar nesse momento, excelente, isso vai salvar vidas, isso vai melhorar a qualidade de vida, vai poder propiciar até uma ascensão no trabalho, uma melhora da qualidade de vida, ok. Mas a gente precisa falar sobre isso, falar sobre os problemas desse adiamento da maternidade para que se encontre um ponto de equilíbrio ou que se trace metas como congelar os seus óvulos enquanto você ainda não está naquele momento da gestação, para que isso não venha a atrapalhar lá na frente o sonho da maternidade. Acho que é a mensagem principal também, né? Não é condenar um lado nem o outro, condenar a maternidade nem condenar a anticoncepção. É planejar. Acho que a palavra é planejar. E talvez a única coisa para ser condenada hoje em dia, né, é a falta de acesso a essa informação que as pessoas têm no momento da contracepção. Então, hoje em dia, na hora que elas estão planejando a contracepção, elas não recebem essa informação. Que eu acho que tinha que estar na bula quase aqui dos contraceptivos, tá? Que postergar a maternidade traz essas consequências. E que a pessoa deveria pensar melhor se ela realmente quer postergar tanto, porque tem consequências que são inexoráveis, ou se ela já não quero postergar tanto, não quero correr esses riscos. Eu quero engravidar agora. Tá? Então, esse é um ponto. Tem na bula de medicamentos que ele tem eventos adversos. Esse devia ser um evento adverso de todo contraceptivo. Olha, usar um anticoncepcional, principalmente os eficazes, pode trazer riscos se você planeja ter um filho lá na frente. Então, postergar a maternidade tem riscos. Se você está munido de informações e está ok com essa informação, ok. Né? Exato. Porque se você decidiu sabendo, melhor. Mas o que a gente percebe aqui das pessoas que vêm é que ninguém está sabendo. Tá? Então, eu acho que a indústria falha, talvez, na sua informação da contracepção, de informar as consequências de um método efetivo e seguro do ponto de vista de postergar, tá? Porque não é um problema do método, tá? É um problema de postergar a maternidade, de qualquer forma que você colocar. Então, acho que isso é uma coisa que está faltando para a gente ainda no mundo atual, para que as pessoas tomem decisões embasadas. E não só com a meia-verdade. Postergue para estudar, para ganhar mais dinheiro, mas tem alguma consequência? Tudo na vida tem. Tá? Eu vi que teve muito comentário, a gente vai tentar selecionar todas as perguntas aqui, gente, para responder depois. Infelizmente, não vamos ter que interromper agora, a doutora Mariane tem uma reunião, eu tive esse problema de um atraso aqui com o procedimento, e acabou colocando. Aqui colocou, os ginecologistas falem no orientar seus pacientes desde cedo. Sim,
pode ser considerada uma falha, mas talvez uma falha de formação, e não uma de má intenção, tá? E isso tudo porque, infelizmente, nos congressos médicos, só fala quem a indústria quer, tá? Porque a indústria seleciona, ela patrocina os congressos e tudo mais. Então, vamos dizer que falta a indústria ter essa motivação disso, hoje em dia, para colocar nos congressos, que é onde se forma a maioria dos médicos. E a gente está brigando, eu e a Nani, com isso, para a parte da contracepção começar a falar disso, de mostrar para os ginecologistas, de uma forma geral, essas consequências de se postergar a maternidade. Atualmente, eles não sabem, desconhecem ou não julgam importante. Eu acho que a maioria nem sabe, tá? Isso é uma coisa que eu ia falar, não é questão da pessoa fazer por maldade ou simplesmente não fazer. Isso é uma falha na formação médica e a gente tem lutado muito, principalmente junto às indústrias, né, Well? A gente tem feito um trabalho junto às indústrias de contraceptivo para esse alerta. Porque, ó, seu método é tão bom, que ele tem alguns efeitos colaterais importantes. Então, isso a gente está lutando, não é só a gente, claro, mas a gente está numa batalha forte, eu e o El, junto às indústrias por conta disso. E a gente espera que num futuro não muito distante, esse conhecimento, esse aconselhamento mais adequado seja feito em qualquer âmbito, no âmbito privado, particular, convênio, SUS, em todos os locais onde se faz aconselhamento e planejamento familiar. Muito obrigado, Nani. Gostaria de agradecer a todos a participação. A gente vai pegar todas as perguntas, vou fazer um especial Responde Doutor, junto com a doutora Mariane. Vou mandar para ela dar uma revisada nas respostas que a gente fizer. E depois a gente vai publicar isso em breve, aí no máximo semana que vem já está saindo esse Responde Doutor com todas as perguntas, tá? Peço desculpas a todos aí pelo atraso e por não conseguir completar uma hora, mas realmente a doutora Mariane tem um compromisso. Muito obrigado, Nani. Gostaria de agradecer a todos pela participação, pelo carinho aqui nas mensagens, várias mensagens carinhosas. Muito obrigado a todos aí. Tudo de bom para vocês. Obrigada pelo convite, Well. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.